O que a Bíblia diz sobre reencarnação? Reencarnação, os senhores devem saber, é aquela ideia de que há várias vidas. Após essa vida, a pessoa morre e ela, segundo essa teoria, essa doutrina, a pessoa volta a viver nessa terra, nessa existência, uma nova vida, como um nenezinho e tal. E no conceito hinduísta de reencarnação, você pode começar numa forma de vida inferior, um verme e tal, e depois um gato, um cachorro, um elefante, um ser humano, uma vaca, etc. E depois do século XVIII em diante, a doutrina moderna da reencarnação diz que os seres humanos eles reencarnam em outros seres humanos e tal, e em cada vida você tenta resolver os problemas, as falhas das vidas anteriores e tal. Nós cristãos e os judeus não acreditam em reencarnação, nós acreditamos em ressurreição, que é após essa vida, um dia nós teremos a ressurreição para viver na eternidade com Cristo e Deus, ou a ressurreição para a destruição daqueles que não acreditam em Cristo, daqueles que não foram salvos. Tem vários trechos que deixam claro o perigo de você se envolver com espíritos, conversar com espíritos, com seres lamuriantes e tal. Isso vai ser um estudo próprio, vai ser mais curto. Então, os três versos que são importantes para nós é Hebreus capítulo 9, verso 27, apóstolo Paulo diz o seguinte aqui: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso o juízo. Aos homens está ordenado isso, morrer uma vez, e depois disso o juízo. Aí fala, mas e Cristo? Cristo também morreu uma vez, e depois ele teve a ressurreição e nunca mais morre. Nunca mais perde, nunca mais é derrotado. Então, os homens têm uma única vida, depois disso o juízo. Ou estão presentes com o Senhor no céu, ou vão para o inferno. Então, não tem isso de ressurreição para quem acredita na Bíblia. Na versão lusitana, nós temos: e tanto quanto está determinado aos homens uma só vez por todas morrerem, e depois disso vem seu julgamento. Um pouco mais literal aqui, mas na versão LTT com notas. E na King James nós temos and it's appointed apokeimai no grego, to be reserved, está reservado à guarda aos homens, anthropos no grego, homens, once to die, apax, one time, apax, grego, one time, conclusivamente, somente uma vez, die, morrer, apofnesco, morrer, e depois disso o julgamento, judgment, crisis, decisão, tribunal, justiça, no grego. Então, nas três versões aqui, tanto na LTT lusitana com notas, quanto João Ferreira Almeida e King James, claríssimo. Então, esse é o primeiro trecho. O segundo trecho, daí os espíritas, o pessoal que acredita em reencarnação, vai falar, mas se os seres humanos só vivem uma vez, como é que eles podem se tornar perfeitos, se salvarem, etc, etc. E nós cristãos não temos problema nenhum com isso, porque nós temos 1 Tessalonicenses, versículo 5, que diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa perfeição não vem de vidas e vidas e aprendendo isso e aquilo, vem da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A aquisição da salvação vem pelo que ele fez na cruz e não por mérito de muitas e muitas vidas. Então isso resolve esse problema. Mas quando começou, senhores, a doutrina da reencarnação, ela começou em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, verso 4, quando Satanás tomou o corpo de uma serpente e disse para Eva: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus
sabe que no dia que comeres se abrirão seus olhos e vós sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então Deus avisou, se vocês comerem desse fruto que torna vocês sabedores do que é certo e errado, vocês vão trazer a morte para o mundo. Os evolucionistas, darwinistas, eles acreditam que a morte trouxe o homem para o mundo, ou seja, uma sequência de seres foram evoluindo e trouxeram o homem para o mundo, um morrendo após o outro. Nós cristãos acreditamos que o homem trouxe a morte para o mundo e não a morte trouxe o homem para o mundo. Pelo erro do homem, pelo erro da mulher, a morte foi introduzida nessa existência, ela não existia. Então Deus avisou, e a serpente aqui falou, vocês não vão morrer, não é o final, não, calma que tem uma saída e tal. Então isso é satânico, isso de buscar uma saída para o sistema de como o universo funciona, de que você está apontado a viver uma vez e depois disso o julgamento. Como eu escapo desse julgamento? Você não está apontado para a destruição, mas para a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, reencarnação não é doutrina cristã, não acreditamos em reencarnação. Se os espíritas falam, mas a gente acredita em Cristo, é um outro Cristo, é um espírito elevado, sei lá o que eles acreditam, mas não é o nosso Salvador, Criador do universo, sustentador do universo, Deus em pessoa, Deus feito carne, não é o mesmo Cristo que os espíritas adoram ou reconhecem, etc. E digo mais, se reencarnação existisse, o sacrifício de Cristo seria em vão, porque para que ele morreu na cruz, se nós não estamos correndo risco do inferno? Então, senhores, ou você acredita em reencarnação, ou você é cristão. Os dois não são compatíveis. É claro que não saberemos, teremos certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta pela fé, mas eu verei a minha certeza se concretizar depois da minha morte. Mas todos nós temos que fazer uma escolha do que acreditar e se acreditamos em alguma coisa. O texto bíblico é claríssimo. Se você quer acreditar em Cristo, você não consegue acreditar em reencarnação e vice-versa. Você tem que inventar um novo Cristo, um Cristo que morre em vão, um Cristo que não criou o universo, um Cristo que não deixou suas palavras para nós num livro maravilhoso chamado Bíblia Sagrada, escrito por 40 pessoas ao longo de 4.500 anos, sustentado contra todo tipo de tentativa de destruição por forças celestiais, por forças miraculosas de outra dimensão. Ou você acredita nesse Cristo, sustentador, salvador do universo, ou você acredita em reencarnação. Os dois não são compatíveis. Não quer dizer que você deva ser inimigo de quem acredita em coisas diferentes. Você não. Viva bem com todo mundo, respeitando todo mundo, mas não negue o seu Salvador para alegrar os outros. Isso não é certo. Até a próxima.